Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, fundo de lajes do Pátria CSHG, um fundo que tem bastante desafio, né? Ele é já acompanho há bastante tempo aqui no canal, gosto bastante do fundo, da gestora, mas eu sempre venho falando já há um bom tempo isso, né? Que dos fundos da CSHG, né? Dessas que migraram para o Pátria, desculpa. Ele é o que mais tem desafios para a gestão e eles vêm fazendo essa mudança na estrutura do portfólio, desfazendo de alguns ativos e parece que está dando certo, mas é um fundo que ainda demora um pouco para engrenar, tanto é pelo o deságio que ele está em relação ao patrimonial. É quase 50% aí, um pouquinho menos, ele deu uma valorizada esses últimos dias aí, principalmente esse último mês, mas ainda assim apresenta bastante desafio, mas bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de fevereiro, o fundo cota de mercado 101,98, patrimonial 154, vamos dar uma olhadinha aqui, ver quanto que ele fechou, HGRE 11, 105,18, ele chegou a dar uma valorizadinha aqui, a gente for ver desde lá de novembro, né, ele valorizou quase 13%, ele chegou a ser negociado a R$ 93, né, impressionante. Bom, então aqui a gente vê o fundo sem alavancagem, pagando 85 centavos, que já era previsto isso, eles aumentaram inclusive o dividendo. Mas aqui a gente vê, né, o fundo gerou 1,30 de total de receita bruta e receita resultado de R$ 1, pagou 85 centavos, mas principalmente por causa da conclusão do Vivo Curitiba, a gente já vai falar um pouco sobre ele, daqui a pouco eu volto aqui, deixa eu só pegar essa primeira parte, mas eu quero falar um pouco sobre a venda em si, que saiu um fato relevante, mas eu preferi deixar para gravar junto com o fundo, em vez de gravar um vídeo somente sobre esse fato. Teve a questão lá do Centro Empresarial Dom Pedro, que é aquela venda que teve prejuízo na negociação, porém, como o fundo vem recebendo a prazo, vem recebendo as parcelas a prazo, como as parcelas são corrigidas pela inflação e pela alta da inflação, acabou que o prejuízo foi reduzido. Um prejuízo que era de 17 centavos por cota passou para 9, né? Então o fundo recuperou bastante coisa, um prejuízo menor do que já era previsto. E a parcela da venda lá do Brasil tem parte, 1 centavo por cota. Só que aqui, antes de eu entrar na venda, só para chamar a atenção de um ponto. Na venda, na primeira parcela da assinatura da venda do Vivo, ele recebeu 30 centavos, mas aqui vou arredondar para 30 centavos. Como o resultado dele foi de R$ 1, em tese o recorrente dele aqui nesse caso foi de 70 centavos e pagou 85, mas ele tem uma reserva tão robusta que permite com que ele pague os 85 centavos. Mas vamos falar sobre a venda, pessoal, que aqui tem um ponto de educacional que eu já venho insistindo com vocês sobre isso. Então foi a venda lá do imóvel lá em Curitiba. O fundo comprou esse imóvel por quase 25 milhões, R$ 2.700 o metro quadrado, vendeu por 43 milhões e meio, o que dá 4.753 metros quadrados. À primeira vista, mostra que teve uma baita de uma valorização, só que o fundo comprou esse imóvel há 12 anos, há 13 anos, não, 12, quase 13 anos e vendeu, então tem toda a valorização desse período. Então aqui tem aqueles pagamentos, né? O fundo recebe 8 milhões, depois 35 milhões, e depois parcelas sucessivas aqui, um carnezinho aqui. E essa operação toda gerou um lucro de 18 milhões,6, baita de um lucro, o que dá 1,58 por cota, né, que vai ser distribuído ao longo desse recebimento, não é só agora. Então o fundo tem bastante tempo aí de não recorrente para acrescentar, por isso que o fundo está tranquilo para manter esses 85 centavos. O preço é 75,6, superior ao valor investido, 12% superior ao valor do laudo, ou seja, de fato aqui a gente tem uma valorização real do ativo, mas a gente já vai ver que não é tão bem real assim. Uma TIR de 15,5% ao ano, aí para quem viu o vídeo de domingo sabe como é que calcula essa TIR aqui. Então falando aqui que o fundo passou a perder essa receita de 3 centavos por cota por causa de perder o imóvel, né? E aqui, pessoal, eu trouxe um resumão. Aquisição 2012, 24 milhões. Venda em fevereiro, 43,5. Lucro, a valorização
de 75,6 acima da aquisição, 12,5 acima do valor patrimonial, da avaliação do imóvel. Porém, todavia, contudo, a inflação no período foi de 107%, ou seja, o fundo, esse imóvel, não repôs a inflação. E isso é algo que a gente já viu várias vezes. Não é todo imóvel que repõe a inflação. E aqui é um ponto super importante para vocês entenderem que, olhando a venda e pelo lucro que você está recebendo agora, você está recebendo praticamente um pouco da inflação só do período. Se a gente for ver que é esse 75% aqui que é o lucro que você está recebendo. E aí que tá. Esse tipo de negociação, esse tipo de transação mostra a importância que você, como investidor, tem de reinvestir os dividendos em fundo de tijolo também, não somente em fundo de papel. Porque a gente sabe que o fundo de papel, a inflação ela sai diretamente todos os meses ali no dividendo. Só que no caso de fundo de tijolo isso também acontece. E claro que quando a gente tem uma valorização acima da inflação, tudo que está acima é lucro real, então você não precisaria reinvestir, você teria que reinvestir só aquela parte que compõe a inflação para você não ter perder o seu dinheiro, o seu poder de compra do seu dinheiro investido. Nesse caso aqui, mesmo que você reinvista, você ainda tem uma perda. Mas aí que tá, aqui nesse caso, vale a pena, porque eles até colocam aqui que é estratégica a venda pro fundo, a venda desse imóvel, que eles colocam aqui, ó, com o passar dos anos, a ocupação do imóvel foi ficando cada vez mais específica, que é um locatário vivo. É a Vivo que aloca esse ativo. Fato que nos preocupava, em um cenário de desocupação do imóvel, sua formatação atual reduziria potenciais inquilinos a uma gama muito pequena. Por quê? Pessoal, a gente está falando de um imóvel de 13 anos de uso. Então, você tem a Vivo adaptou do jeito dela. Se ela sai, somente uma outra operadora poderia entrar, senão teria que mexer muito no imóvel. Então ficou meio que inviável para o HGRE. Se, por exemplo, a Vivo resolve sair, para o HGR realugar para um novo inquilino sem ter que gastar dinheiro. Então foi uma venda estratégica. E teve lucro na operação. Só que o mais importante de tudo aqui é que essa venda desse imóvel ela foi mais estratégica do que benéfica para o cotista em termos de monetários, porque não repôs a inflação. E aqui é um ponto importante. Você, como investidor, principalmente se você estiver na fase de construção de patrimônio, é o seu dever reinvestir os dividendos para você incorporar a inflação de volta para sua carteira. Porque se você tira a inflação nesse caso aqui, você está perdendo o poder de compra com o dinheiro que está investido. Entendeu? Então é por isso que eu quis enfatizar e gastar um pouquinho de tempo nisso, para mostrar essa parte mais educativa, que não é só fundo de papel que você tem que reinvestir dividendo. No fundo de tijolo também, porque ele também, a inflação também sai no dividendo quando o fundo vende um ativo. Porque boa parte da valorização que é entregue como lucro, mas na verdade é simplesmente a valorização do ativo. Então, tome muito cuidado com isso. Então, principalmente se você tiver, volto a enfatizar essa parte. Se você estiver na fase de construção de patrimônio, reinvista. Não use tudo exatamente para você não perder o poder de compra no longo prazo. E por fim, para a questão do fundo, eu entendo que foi uma boa venda, porque não em termos de valores, né? Embora tenha o lucro, como eu falei para vocês, mas é mais uma questão estratégica e que vai ao encontro, né? Não de encontro ao que o fundo estabeleceu como estratégia lá no começo do ano, que era fazer a reciclagem. Na verdade, não nesse ano, inclusive foi lá em 2024, a estratégia de ir tirando do portfólio imóveis que não faziam muito mais parte da estratégia core do fundo. Inclusive, eles estão até vendo aqui, foi dado pontapé inicial nas discussões, vendo na participação do Berrini One, que embora seja um baita de um prédio, aqui a estratégia está muito mais relacionada com a questão da ausência de controle do que do prédio em si. Porque uma das premissas que eles colocaram para desinvestimento de ativos, uma era o tipo de prédio de padrão construtivo, e a segunda é participação. Eles até colocam aqui que o fundo não visualiza controle para o imóvel. Ele fala, a pulverização atual do quadro de proprietários do prédio dificulta a construção de uma consolidação no ativo, o que tendenciou para um caminho natural que fosse a venda. Ou seja, o fundo perde o poder de fazer o prédio do jeito que ele quer, por mais que seja um bom prédio.
aqui falando sobre as vendas, né? Então o fundo, então ele continua pagando os 85 centavos exatamente porque ele tem esses lucros aí que ele vai receber e tem uma reserva muito robusta. Pode ser que no meio do semestre ele pague alguma coisa, mas eu acredito que não vai ser, ou se ele não pagar, ou vai ser muito pouco, não comparado com os últimos finais de semestre, mas eu não vejo tanto problema em relação a isso não. Então aqui a gente vê que o fundo teve um aumento na vacância, mas aqui é um aumento na vacância pela diminuição da BL, porque o ativo, né, que foi vendido, o vivo, ele era 100% ocupado. Então você tirou 100% de ocupação no ativo então você diminui a BL, só que manteve a desocupação que tinha antes. Então você tem um ligeiro aumento na vacância exatamente por causa da redução da BL do fundo. Aqui eles falam sobre a parte comercial, que a Jatobá segue ganhando tração. No Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, também tratativas comerciais com 2 ocupantes. Devolução no andar ocupado no Senesp, deve ocorrer agora no final do semestre. E chegamos ao acordo com o locatário sobre abatimento da multa, com contrapartida de deixar o espaço pronto para ocupação. E aqui a parte técnica lá na Martiniano, que continua lá na parte de documentação final, então já está em vias de finalização. E aqui a gente vê, né, o fundo ele teve um resultado maior do que o rendimento, principalmente por causa desses 30 centavos. Lembrando aquilo que eu falei no início. Tirando os 30 a 31 centavos, o fundo teria um resultado de 70 centavos, mas ainda aumentou a reserva. Mas se a gente for ver, o fundo que pagou aqui no final do ano, né, ele pagou 85 centavos. Na verdade, ele não aumentou, né? Foi no meio do ano. E provavelmente deve seguir nessa mesma toada e não deve pagar, ou se pagar, pagar um pouquinho a mais aí no meio do ano, embora, se a gente for pensar que ele está gerando 70 centavos e pagando 85, ele vai consumir essa reserva capaz de não ter pagamento no meio do ano, mas eu ainda prefiro que ele mantenha o recorrente elevado, o dividendo mais sustentável do que pagar essas pancadas aí no mês, no meio do mês. A gente vê aqui claro, desvalorização. O fundo mantém essa base de cotistas aqui, perdeu 10 mil cotistas aí de um ano, mas normal, isso como todos os fundos perderam. Estrutura de capital do fundo segue muito tranquila, sendo que ele não depende tanto de fundo imobiliário na parte de caixa, ele tem uma boa parte aqui de CRI e venda fixa, suficiente para pagar a parte de aquisição que ele tem, então tá tranquilo, que é a alavancagem que ele tem aqui embaixo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que é um CDI mais 1,22, que sobe um pouquinho. Inclusive, eles até colocam aqui, porque na verdade essa alavancagem, eu até estava esquecendo disso aqui, que a alavancagem é do edifício que eles venderam. Então, tá até escrito aqui, onde tá? Aqui, ó. A realização da primeira parcela dessa reserva foi utilizada para neutralizar o efeito da dívida com investimento em crise de risco e retornos similares, sem a necessidade de impactar no fundo com uma multa de pré-pagamento. Então, pessoal, provavelmente aqui a gente vai ver o resultado disso no mês que vem. Pelo que deu a entender que eles fizeram meio que um hedge nesse CRI aqui, então, porque provavelmente para quitar o CRI teria multa. Então eles pegam dinheiro e investem num CRI para usar fazer um ganho, um carrego positivo aí na dívida. Então eu acredito que foi isso que eles fizeram, o que dá a entender aqui da negociação. A gente vai ver isso mais para frente, vamos ver como é que vai estar essa questão. É interessante ver no informe, né, para saber que CRI que eles investiram, porque eles não colocam isso aqui no portfólio, eles só colocam um portfólio de imóveis, eles não colocam um portfólio de valores mobiliários, né, se a gente for pegar aqui, ó, eles não colocam os valores mobiliários. Inclusive, até a parte de posição de fundo imobiliário eles não colocam também, né. Mas assim, o que é importante de mostrar é que o fundo, mesmo assim, ele não precisaria usar considerar os fundos imobiliários como caixa, porque fundo imobiliário para vender para caixa tem prejuízo, inclusive, né? Tem que observar sempre isso. Mas de restante, o fundo está bem tranquilo, tem bastante revisional para esse ano, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo porque isso aqui é incremento de receita na veia do fundo. Isso aqui é muito importante. E aí a gente vai ver como é que tá, se de fato o mercado está melhorando, e a gente observa isso nas revisionais. Para logística é fato que melhora, mas no caso de lajes eu não tenho tanta certeza assim. Aqui os meses de reajuste, grande parte já foi. Não, na verdade é mês que vem, né? Esse mês agora, de GPM. Vamos ver também como é que vai ter o efeito disso. Um fato que sumiu da notícia é a questão da TOTVS, que eu discuti, são uns 2 ou 3 relatórios. Foi antes, inclusive, do final do ano, que eles pararam de falar na questão da renovação com a TOTVS.
e é um inquilino importante, né? 27% quase 30% da receita, pararam de falar. Então, se pararam de falar é porque está tudo tá indo tudo normal. Bom, aqui a questão da alavancagem, a gente vê que de fato o fundo gera praticamente nesses próximos meses aí quase metade do que ele precisa na retenção dos 5% para pagar a amortização, então tá super tranquilo, e ainda mais com esse CRI que eles compraram, provavelmente não teremos problemas em relação a isso. A alavancagem dele, a estrutura de capital do HGRE é super controlada, sem problema nenhum. A grande questão é que é um fundo com muitas dificuldades em termos de um segmento. E aí a gente tem que acompanhar e o mercado reflete isso na cotação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.